Senhoras e senhores, bom dia a todos e todas. Sejam todos bem-vindos. Antes de iniciarmos, pedimos a atenção para que todos possam colocar os seus telefones no modo silencioso. Vamos iniciar a 14ª edição do Sexta Sem Contas, um projeto interdisciplinar, educativo, cultural, científico e político que tem a pretensão de promover a interação entre os setores do TCE e outros setores da sociedade, através de expressões artísticas, culturais e de diversos talentos oriundos do quadro deste tribunal, bem como de outras instituições que com ele fazem parceria. A edição de hoje tem como tema 50 anos de pesquisas arqueológicas no Piauí, processo iniciado pela brilhante e mundialmente reconhecida arqueóloga Niede Guidon e vários outros cientistas que, através de vestígios arqueológicos encontrados em território piauiense, impactaram a ciência no campo da arqueologia nacional e mundial, sendo o Piauí hoje considerado o berço do homem americano. Dando início ao evento de hoje, formaremos um dispositivo de honra convidando as seguintes representações. Conselheiro Jailson Campelo, representando esta Corte de Contas. Convidamos também o professor doutor Bernardo Sá, coordenador do projeto Sexta Sem Contas do TCE Piauí. A arqueóloga Conceição Lage e o arqueólogo Wellington Lage, palestrantes desta 14ª edição. Formado este dispositivo, já convidamos o conselheiro Jailson para saudar os palestrantes e participantes. Bom dia para todo mundo. Queria agradecer pela presença de todos, especialmente dos professores Wellington e Conceição Lage, que se dispuseram a vir falar sobre um tema tão importante que a gente conhece tão pouco. Eu começo dizendo que uma visita à Serra da Capivara, na última vez, a gente conversou com o professor da universidade, do curso de arqueologia lá em Serra da Capivara, e a gente estava falando sobre dinossauro, uma coisa assim, e ele disse que a arqueologia não tinha muita coisa a ver com dinossauro, que a gente desconhece tanto o assunto, né, a arqueologia. E ele tentava explicar que se refere às civilizações, aos antepassados, né, ao estudo dessas pessoas e que, eventualmente, as escavações ajudavam no processo, né, mas que é uma coisa muito mais, vamos dizer assim, ampla do que a gente imaginava. E só quem conhece a Serra da Capivara, eu já fui diversas vezes, o professor Bernardo está organizando uma excursão que nós recomendamos aqui do tribunal para que a gente vá à Serra da Capivara. Só quem conhece sabe a beleza que é aquilo ali, a riqueza. Aliás, eu dizia agora há pouco ali, numa entrevista, que esses 50 anos são muito representativos, porque aquilo transformou a região, não é? Transformou a vida das pessoas. E se nós falarmos não só a questão histórica, né, mas a preservação da fauna, da flora, o engajamento das pessoas daquela região. Agora, quando a gente visita, a gente vê que existe toda uma, vamos dizer assim, a vida das pessoas em função da preservação, em função daquela história que a gente tem. E o Tribunal de Contas concedeu, com muito orgulho para todos nós, uma medalha para a professora Niede Guidon, em reconhecimento a esse trabalho. E nós vamos, a gente sabe que ela já está... a saúde não é como que permita, não é, o deslocamento dela, então nós vamos até a Serra da Capivara, o tribunal vai entregar essa honraria para ela. Então eu queria
agradecer a presença de todo mundo, destacar aqui o conselheiro Kleber Eulálio, doutor Leandro. Então, muito obrigado a todo mundo pela presença e eu devolvo a palavra para o cerimonial. Antes de darmos continuidade, gostaríamos de registrar as presenças do conselheiro Kleber Eulálio, também do procurador Leandro Maciel, da diretora Valéria Leal, da SG, e da professora Dora Medeiros, diretora do arquivo. Do museu, perdão. Convidamos, então, o professor Bernardo Sá para discorrer sobre o projeto Sexta Sem Contas, do qual é coordenador e um dos fundadores nesta Corte de Contas, professor Bernardo, que também mediará a nossa apresentação. Bom dia a todos e a todas. Eu quero saudar inicialmente todos os servidores, na pessoa aqui do conselheiro Kleber Eulálio, do procurador Leandro também. Saudar os nossos convidados aqui na pessoa da diretora do museu, Dora Medeiros, e de modo especial os nossos convidados aqui, professora Conceição Lage e Wellington Lage, por ter aceito o nosso convite para nessa manhã, com certeza, a gente poder conhecer um pouco mais da nossa arqueologia, da nossa história e, portanto, nos conhecermos um pouco mais, porque diz respeito a nós mesmos como seres culturais que somos. Esse tema faz parte do projeto Sextas Sem Conta, que foi criado em 2019 com o objetivo de quebrar um pouco a rotina, né, cotidiana do trabalho técnico operacional aqui da função do Tribunal de Contas, com o objetivo de aproveitar, sobretudo, os talentos artísticos, culturais, né, que nós temos aqui dos nossos quadros, interagir com outros de outros órgãos também. Então, os temas mais diversos, nós iniciamos discutindo a Tropicália, Torquato Neto, discutimos a questão indígena ali com o doutor Paulo, discutimos a questão da mulher, da violência, mulher, discutimos carnaval, a academia, a participação da mulher na Academia Piauiense de Letras, a redução da maioridade penal, quer dizer, os temas mais diversos, científicos, culturais e científicos, como esse de hoje, que nós sabemos, nós, povo, de um modo geral, sabemos muito pouco da arqueologia, né, do nosso estado. Então, o projeto, ele visa exatamente trazer para nós e também para convidados, para a gente poder interagir com esses temas que são recorrentes no nosso mundo contemporâneo, né? E a arqueologia, como a cultura, são temas muito recorrentes na nossa sociedade contemporânea, porque ajudam nos entender, né, de onde viemos, e qual a nossa formação, qual a nossa origem. O Brasil não pode ser considerado apenas de 1500 para cá, né? Nós temos toda uma história que precisa ainda ser muito estudada, que nos revela os nossos traços étnicos, né, as nossas origens de forma mais profunda. Então, se nós temos 50 mil anos de datação dos vestígios arqueológicos encontrados no Piauí, a gente não pode se restringir a nossa história apenas a 500 anos do colonizador europeu aqui. Então, para iniciar, eu gostaria que a doutora Conceição, com o doutor Wellington, expusesse para nós como tudo iniciou esse projeto de pesquisa arqueológica no Piauí, esses projetos, com quem... a questão de ser um projeto multidisciplinar, dos vários pesquisadores de várias áreas, né, que se complementam, a relação que a senhora tem com o tema, como a senhora sendo química, né, formação de graduação em química, se torna uma arqueóloga, a mesma coisa o professor Wellington também, a importância
doutora Niede Guidon, enfim, como é que inicia essa pesquisa, ou essas pesquisas arqueológicas no Piauí, o impacto disso para o mundo acadêmico, científico no Brasil, a nível internacional também. E, de um modo especial, a sua relação, o seu trabalho, o trabalho de vocês específicos dentro desse contexto, né? De ter feito um doutorado lá na Sorbonne, em Paris, um mestrado, um doutorado, no que diz respeito ao seu objeto de pesquisa das pinturas rupestres, né? da pintura, né? que adere à rocha e ali permanece por milhares de anos, tá bom? E o mais a gente vai aqui procurando, conversando, e depois, no segundo momento, a gente abre para que vocês possam também fazer as suas colocações, as suas curiosidades específicas. Muito obrigado. Antes da gente passar para os palestrantes, só fazer a leitura resumida dos currículos, tudo bem? Bom, Maria Conceição Soares Menezes Lage é pós-doutora em Arqueologia, Antropologia e Etnologia pela Universidade de Paris, Sorbonne, pesquisadora e conselheira científica da Fundação Museu do Homem Americano desde 1986, é professora titular da Universidade Federal do Piauí e membro permanente dos programas de pós-graduação em Química, na qual também é graduada, e em Arqueologia. Presidiu a comissão que criou, na UFP, a graduação em Arqueologia e Conservação de Arte Rupestre, sendo sua primeira coordenadora. Também é bolsista de produtividade em pesquisa do CNPq desde 1997 e lidera o grupo de pesquisa Arqueometria cadastrado no CNPq desde 1991. O arqueólogo Wellington Lage é doutor em Arqueologia pela Universidade de Coimbra, em Portugal, também graduado em Comunicação Social, Jornalismo pela UFP e diretor da W. Lage Arqueologia, com experiência em diagnóstico, conservação e preservação de sítios de arte rupestre, avaliação de impacto ao patrimônio arqueológico, cultura imaterial e material e educação patrimonial. Também é pesquisador colaborador do Centro de Arqueologia da Universidade de Coimbra. Dito isto, passamos a palavra, então, aos nossos palestrantes. Então, bom dia a todas e a todos. É um prazer enorme estar aqui. E eu inicio agradecendo o convite, né? É uma honra para a gente poder falar um pouquinho aqui no Tribunal de Contas. Então, doutor Jailson, agradecemos a esse tribunal, né, em nome do senhor. Agradecemos ao professor Bernardo pelo belíssimo projeto. É um projeto maravilhoso, né? Sexta Sem Conta, e trazendo temas tão importantes para o nosso estado, para o nosso Piauí, né? E estar aqui hoje para a gente é, de fato, uma honra, né? Agradeço também ao público, à plateia, autoridades e senhoras e senhores, Eduardo, Dora, pessoas que eu não via há muito tempo, eu fico muito feliz, professor Paulo Machado, né? É uma honra enorme tê-los aqui hoje para a gente conversar. Eu, sinceramente, nós fizemos uma apresentação longa e eu vou começar. Depois o Wellington fala um pouquinho mais, porque a minha relação com a arqueologia, vamos dizer assim, é mais antiga, né? A gente iniciou, apesar dele sempre estar junto, mas ele, de fato, se dedicou à arqueologia um pouquinho depois. Então, é que eu sou mais velha, né, que você. Estou brincando. Eu vou pedir licença, eu vou ficar em pé ali, que eu acho que é melhor. Você me ajuda a passar? Ajuda, agora eu tenho que apagar aqui. Será que dá para apagar essas luzes? Porque eu acho que ficaria melhor para a gente passar.
Ai, desculpa. Eu... Depois eu subo. Tá, depois só. Sei. Tá bom. Tá ótimo. É aqui, né? Vai passando aqui à direita, né? Tá certo. Então, vamos falar um pouquinho desse breve histórico da arqueologia no Piauí. Como é que tudo começou, né? Como todos nós já sabemos, né? A arqueologia no Piauí começou com a doutora Niede Guidon, não tenha dúvidas, né? E como foi que ela tomou conhecimento? Isso é um ponto que a gente conversou, inclusive, com o Eduardo, com o professor Bernardo, né? Que seria bom a gente lembrar aqui. Doutora Niede Guidon, na década de 60, ela era arqueóloga do Museu do Ipiranga, em São Paulo. E lá, um certo dia, ela estava trabalhando e uma pessoa cruzou com ela no corredor do museu e disse: onde é que eu falo aqui com uma arqueóloga? Por coincidência, ele falou assim: olha, eu sou arqueóloga. E daí, na realidade, era o prefeito da época de São Raimundo Nonato, que era o Gaspar Ferreira, na época, né? E ele disse: não, é porque eu tenho umas fotos da minha cidade e eu gostaria de mostrar para um arqueólogo. Então, se a senhora é arqueóloga, eu vou lhe mostrar. Ele tinha ido a São Paulo fazer uma cirurgia no olho, né, de catarata, alguma coisa, e teve essa iniciativa brilhante, né, de entrar em contato com o Museu do Ipiranga. E lá ela ficou encantada quando viu as fotos. Só que isso foi em 1963. Ela estava se mudando para a França, porque ela queria justamente dar continuidade no estudo dela. Ela ainda não tinha feito, ela tinha feito só graduação. Aí ela foi embora para a França para fazer a pós-graduação. E daí, lá, ela ficou louca para vir a São Raimundo, mas não conseguiu, porque a gente sabe que teve logo em seguida a ditadura militar aqui no Brasil também, tiveram problemas, né? Ela não conseguiu retornar logo. Depois ela tentou vir com Silvia Maranca, uma professora da USP, né? Arqueóloga também, mas vinham as duas no carro da Silvia, uma rural, que não conseguiram chegar, porque caiu ponte e não chegavam, não conseguiram. E ela retornou depois, só já na década de 70. E aí foi por volta de 1972. A Universidade Federal do Piauí tinha sido criada, não fazia muito tempo, e aí ela entrou logo em contato com a universidade. E, nesse contato com a universidade, era o professor Camilo, o reitor, né, na época, ele teve aquela visão de importância, né, do que se tratava ali, doutora Niede Guidon, e aí deu total apoio. Niede chegava em Teresina, tinha um carro da universidade no aeroporto esperando por ela, e levava para a Serra da Capivara. Então, né, essas primeiras pesquisas do Piauí foram feitas dessa forma, com total apoio da Universidade Federal do Piauí. E, logo em seguida, o professor Camilo convidou Niede Guidon, Silvia Maranga não, Vilma Chiara, que era antropóloga, e os demais membros da equipe da Niede para fazerem parte do quadro de professores e técnicos da Federal do Piauí. Todos foram Laurence Augelrose, Laurent Perret, Vilma Chiara, Niede Guidon, Daniel Rose, todos foram absolvidos como pesquisadores, como professores da Federal do Piauí. Então, quem iniciou a pesquisa na Serra da Capivara foi a Federal do Piauí.
por meio justamente desses professores, pesquisadores todos. Tá? E aí, em 1978, Niede, como já estava como professora na École des Hautes Études, lá na França, e aí ela conseguiu um financiamento para criar uma missão franco-brasileira. E essa missão, ela tinha verba, tinha dinheiro do Ministério das Relações Exteriores da França, que na época era muito dinheiro para pesquisa. É o mesmo que hoje a gente conseguir verba da Fundação Europeia, né? Que se consegue, de fato, muita verba para fazer pesquisa. E já em 1979, no ano seguinte, a Niede funda, ela e Vilma Chiara, as duas fundam na Universidade Federal do Piauí o Núcleo de Antropologia Pré-Histórica. Gente, o Núcleo de Antropologia Pré-Histórica foi o primeiro núcleo de pesquisa arqueológica do país, aqui em Teresina, na Federal do Piauí. Esqueci de falar. Em 1978, a Niede criou, também na Federal do Piauí, a primeira especialização em arqueologia do país, do Brasil. Fez essa especialização o professor Noé Mendes, né? Essa especialização, professores daqui do curso de História, né? Verônica também fez, né? E ela, dessa forma, ela queria criar uma equipe local para dar continuidade. Ela viu a importância da arqueologia do Estado, então precisamos, de fato, formar pesquisadores piauienses. Era essa a intenção. Bom, só que a maioria dos pesquisadores que fizeram essa primeira especialização já tinha uma área determinada. Já tinha, era história, era geografia também. Tinha muita gente da geografia, muita gente fazendo curso. E aí ela não obteve, vamos dizer assim, o resultado que ela gostaria. Só duas alunas que eram e tinham interesse em continuar a arqueologia, que era Fátima Luz e Jacionira Coelho Silva. Apenas as duas. Só que, rapidamente, Gabriela Martim, professora lá na Federal de Pernambuco, já convidou Jacionira para ir para lá. E aí, com isso, Niede continuou ficando sem muito pesquisador piauiense. Ela criou, em 1983, a segunda especialização. Aí ela fez uma carga horária enorme. Todos nós sabemos que curso de especialização, a carga horária é 360 horas. Essa foi quase 900 horas, 800 e tantas horas. Inclusive, foi essa especialização que eu fiz. A professora Sônia Campelo fez, né? A professora Fátima Luz também repetiu. E aí, sim, ela conseguiu ter uma equipe local. Tá? Pelo menos uns 10 pesquisadores continuaram trabalhando com arqueologia. E aí, em 1985, a gente, como piauiense, meu Deus, por que tem tanta riqueza no sudeste do Piauí e o resto do estado? Como é que é? Será que tem riqueza também arqueológica? Como é que é? Então, a gente fez um projeto para a FINEP, pela Universidade, também Federal do Piauí, e que era justamente para criar o mapa arqueológico do estado do Piauí, para pesquisar as outras áreas. Tá? E, com isso, a gente viu que, de fato, o estado tinha uma riqueza muito grande, de norte a sul, de leste a oeste. Para vocês terem uma ideia, no litoral aqui, Luiz Correia, tem sítio arqueológico, tem sítio de arte rupestre até, com pinturas. Tem o Quissés, não sei se alguém conhece. Tem também a Pedra da Letra do Massaranduba, lá, além dos sítios históricos, que são inúmeros. Né? Bom, nessa época, tivemos muita dificuldade com a parte administrativa, a burocracia da universidade para conseguir desenvolver esse projeto. E aí,
isso foi o grande motivo e o desejo de se criar a Fundação Museu do Homem Americano, para tentar trabalhar com menos burocracia. Aí é que foi que começou a acontecer o afastamento, vamos dizer assim, das pesquisas, e aí foi criada a Fundam, lá na Serra da Capivara, lá em São Raimundo Nonato, tá? E a NIED, toda a equipe francesa foram saindo, e as vagas, ela negociando para a gente ficar. Foi quando eu entrei, quando a professora Sônia Campelo entrou, também o professor Fábio Ferreira, tá? E daí, na Universidade Federal do Piauí. Logo em seguida, quando acabou o projeto, né, da FINEP, de Mapa Arqueológico do Estado, o IFAM nos procurou e disse: eu tenho interesse em dar continuidade com a parceria com vocês. Por favor, não peçam renovação com a FINEP, façam com a gente. Aí nós assinamos um termo de cooperação técnica com o IFAM e ficamos trabalhando esse projeto aqui nos demais municípios do estado. Tá? Bom, já no ano 2000, né, essa época, 86, né, até 1990, né, foi quando eu viajei, fui para a França para fazer pós-graduação. Tá? Aí, quando voltei, aí lá fiquei apaixonada por essa questão da conservação. Eu digo, meu Deus, não é só estudar os sítios de arte rupestre, mas a gente tem que se preocupar com a conservação deles, porque senão eles desaparecem. O que era riqueza para a gente vai virar coisa do passado só. A gente tinha aqui, né? E daí, então, voltamos com essa coisa na cabeça de fazer algo pela conservação dos sítios. E aí nós montamos a terceira especialização da UFP, mas a primeira em conservação de sítios de arte rupestre. Olha, foi tão procurado esse curso, essa especialização, que nós tivemos alunos do Brasil todinho, de todos os estados. Inclusive, a Unesco reconheceu, porque foi a primeira especialização de conservação em arte rupestre da América Latina. E ela nos forneceu bolsas, que vieram, inclusive, veio uma argentina fazer essa especialização aqui em Teresina com a gente. Tá? Bom, daí a gente continuou com esse desejo do ensinamento e queria criar, já no ano seguinte, elaboramos um projeto para criar uma graduação em arqueologia. Porque o Brasil era o único país que não tinha graduação em escolas públicas. Tinha tido já em escola particular, só tinha uma, que era em Goiás. Mas não tinha. Né? Não, do Rio, eram duas, eu digo, só ficou a de Goiás. Aí a gente ficou com essa ideia. Só que, naquele momento, a política do Brasil não era muito boa para as instituições federais. Não tinha interesse em dar, vamos dizer assim, em ampliar. Mas, ao contrário, era aquela história o Nordeste não era para ter tanta universidade, só era para ter duas, a Federal da Bahia, a Federal de Pernambuco. Era um projeto realmente muito ruim para a gente. E o nosso projeto foi negado, de criação da graduação. Por isso, mas naquela época foi criada a Univasf. E aí, politicamente, a NIED conseguiu levar para a Univasf uma graduação de arqueologia, que foi em 2004. Tá? E aí, vamos dizer, aquele projeto que a gente tinha feito inicialmente para cá, foi para lá. Mas, logo em seguida, tiveram mudanças, e aí, no país, muito investimento nas universidades, inclusive o projeto Reúne, tudo mais. E aí, então, a gente pensou, e agora? Tiveram eleições aqui, na Federal do Piauí. O reitor que ganhou me chamou e disse: você vai comigo na Serra da Capivara? Vamos ver se a gente pode fazer uma parceria com a Univasf. E a gente foi preparado para isso, para fazer uma parceria nessa graduação. Só que, na época, a gente não foi bem recebido lá
com essa proposta. E lá era, bom, não, já tinha tudo, já tinha, né? Aí a gente voltou triste, e o reitor virou para mim e falou assim, você topa a gente dar continuidade no projeto para criar aqui? Eu digo, claro, vamos. E a gente conseguiu, e em janeiro de 2007 foi aprovado, conseguiu ser aprovado no Conselho da Universidade a criação da nossa graduação com essa especificação. Conservação de arte rupestre também, arqueologia e conservação de arte rupestre. Acho que eu estou falando demais, né? Não? Mas é porque me pediram para contar a história, aí eu estou contando. Bom, logo em 2008 entrou a primeira turma de graduação de arqueologia e a gente já criou o mestrado. Logo em seguida, 2009 já tínhamos instalado o programa de pós-graduação em antropologia e arqueologia, que depois a gente conseguiu dividir em 2 programas separados, distintos. Um programa de arqueologia e outro de antropologia, que foi em 2012. Tá? Alguém tá... Onde é que eu botei? Deu certo. Bom, aí aqui só algumas fotos, doutora Niede, bem jovem, né? Não sei se todos conhecem já essas fotos, essas imagens. Ah, eu botei foi aqui. Tá? Aqui é a doutora Niede Guidon, nesse início, fazendo cópia de um painel. E aqui é as primeiras escavações do BPF. E aqui é em outro sítio, lá também na Serra da Capivara, mas na região da Serra Branca. Tá? Que, inclusive, um forno servia como mesa. Né? E aí a equipe da Missão Franco-Brasileira, isso aí foi em 1978. Aí aqui já são imagens, eu não sei se está dando para ver, né? De alunos dessa segunda especialização, essa inclusive que eu fiz. Eu estou bem aqui, bem novinha, a Fátima Luz aqui. Aqui tem Fátima Barbosa, que hoje é professora lá da Univasf, professora Sônia Campelo, minha colega de curso, e que entrou. Aqui também, ó, eu bem nessa época novinha e magrinha, né? E aqui é Mateus, filho de Manuela Carneiro da Cunha, uma antropóloga que ele ia sempre passar férias lá. E aí a beleza da Serra da Capivara, que a maioria conhece, né? E entende o porquê que essa região foi tão habitada no passado, né? E tamanha beleza, tamanha, vamos dizer assim, hoje a gente tem uma região um pouco seca. Não era tão seca assim. Existiram rios, riachos, quedas d'água, que hoje não tem mais. Né? Então, os trabalhos de geografia física nos mostraram isso. Que, então, tinha uma fartura de alimento ali e de água. Bom, Pedra Furada, belíssima, né? Que a gente também já tem uma aqui, maravilhosa, aqui atrás. E, olha, a paisagem é mais bonita que a outra, né? Então, aqui alguns sítios de arte rupestre, e essa arte da Serra da Capivara, ela é muito importante porque ela é dinâmica, ela mostra muito movimento, ela mostra vida, né? Então, você vê... meu Deus, olha que besteira eu fiz, desculpem. Bom, ela mostra justamente aqui, olha, estilos diferentes, aqui um preenchimento plano, aqui já é totalmente distinto. Então, essa arte foi classificada, foi dividida em tradição, subtradição e estilo, que foi justamente a tese de doutorado de Estado da Niede Guidon, de dividir essa... vamos dizer, essa arte rupestre. Então, o que pode ser de uma época, o que é de outra, e aí eu vou falar um pouquinho daqui. E daí, outras representações, aqui é o símbolo do parque, aí a gente vê que essa parte do centro aqui, uma é mais escura, a outra é mais clara, então a gente se pergunta, meu Deus, por quê? O que eles estão querendo dizer com isso? Foram feitas na mesma época, em épocas distintas? Como é que foi?
E aqui a famosa cena do beijo, né? Que é super conhecida lá para a região. Então, tudo isso são as questões que a gente se coloca quando estuda a arte rupestre. Por que tem umas figuras miniaturizadas, tão pequenininhas, e outras enormes? O que queria dizer com tudo isso, né? Então, é uma pergunta que a gente se faz. Esse painel é importantíssimo. Gente, na década de 80, em 1986, quando saíram as primeiras datações paleontológicas, vamos dizer, pleistocênicas, desculpa, pleistocênicas. Pleistocênica significa mais antigo que 10 mil anos. Tá? Então, saiu a primeira datação de 25 mil anos para a Serra da Capivara. Esse painel foi capa da maior revista de divulgação científica do mundo, que é a Nature. Tá? Então, foi capa. A gente, assim, briga hoje para conseguir uma publicação na Nature. Nessa época, foi capa. Tá? Serra da Capivara. E aí você vê também uma variedade enorme de pinturas. Aqui eu não sei se está dando para enxergar bem, mas aqui o preenchimento é cinza. Aqui é branco, tem também pinturas amarelas aqui que não estão aparecendo muito bem, mas a variedade de cor, de estilo, é muito grande. É uma riqueza que não tem tamanho. Depois, vem já. Aí ele está perguntando pela composição química. Mas é porque eu estou deixando só para um momento que a gente vai já falar disso. Então, aí, olha, mais essa riqueza de representação, né? Então, você vê, olha que estranho, um animal e o tatu e vamos dizer assim, o homem aqui fazendo a caça, do mesmo jeito que faz hoje, né? Que é pelo rabo que eles puxam. Só que aqui o tamanho do homem é muito pequeno, quando comparado ao tamanho do tatu. Só que a gente encontrou tatu gigante lá também, tatu canastra tem. E também uma questão, vamos dizer assim, pode muito bem significar a importância da caça para aqueles grupos humanos, que era tão importante e por isso que era tão grande e maior até, às vezes, do que o ser humano. Bom, então, muitas cenas, uma riqueza muito grande, e aí a doutora Niede foi e classificou. Né? Ela classificou porque ela estudava as pinturas e também estudava o material que era encontrado, material de pedra que a gente classifica e chama como material lítico. E aí ela disse que a fase mais antiga da Serra da Capivara pode chegar a 100 mil anos. Tá? E é a Pedra Furada 1, que tem esse tipo de material lítico aqui, mas não tinha arte rupestre ainda, por enquanto. Tá certo? Então, isso aqui são lascamentos, pedras de lá mesmo, pedras, seixos, são seixos de quartzo que foram lascados de qualquer jeito, mas ainda numa época, isso aqui, naquelas escavações mais antigas, aqueles níveis mais profundos da Serra lá do BPF e do Sítio do Meio, né? Bom, depois vem a Pedra Furada 2, que essa datação já entre 35 mil e 25 mil, aí já aparece um grande diferencial. Os seixos lascados, eles não são apenas em um lado, unifaciais, mas já são bifaciais, já são, vamos dizer, já tinha uma evolução maior na forma de lascar. E aqui também, para ela, já devia existir arte rupestre, só que a maioria desapareceu. A gente não consegue hoje ver mais. Tá? E aí, a Pedra Furada 3, que é entre 25 mil e 14 mil, também já com essas peças líticas mais evoluídas, você vê que tem marcas de lascamento, de retirada mesmo de poções. Tá? E já com arte rupestre. Agora, aquela arte rupestre que a gente vê hoje no sítio, esse aqui é lá do BPF, tá? Já é dessa fase,
Serra Talhada 1, entre 14.000 e 10.000 anos. Por volta de 12.000 é o mais seguro. Tá? Então, essa fase, olha, inclusive tem um grande diferencial aqui no material lítico, que é o uso de uma matéria-prima diferente. Essa aqui do meio. Aqui, olha, tudo é quartzo, mas aqui tem o silexito, que não era comum na região. Eles retiraram fora. Então, eles iam atrás do melhor material para fazer as peças líticas dele. E aqui, essa arte rupestre, já que a gente tem hoje lá. Bom, depois tem a Serra Talhada e o aparecimento de duas coisas. São justamente material lítico polido, que antes era só lascado, e o aparecimento da matéria da cerâmica, que eles faziam tipo utensílios em cerâmica para as atividades do dia a dia. E aí, de repente, chega um grupo totalmente diferente, grotesco, que não sabia pintar direito, que fazia pintura mal feita, né? Mas que, para gente entender, isso significava a chegada de grupos novos na região, que chegou lá brigando pelo espaço, ganhou a guerra e fez essa arte para dizer: eu também sei pintar. Só que não sabia tão bem que nem o que estava lá, né? Das tradições anteriores, que é a tradição agreste. E, do mesmo jeito, o material lítico deles era muito mal elaborado. Teve, vamos dizer assim, voltou um tempo atrás. Mas é isso que aconteceu lá. E aí, depois, aparece esse povo que era realmente um agricultor ceramista, eles já faziam agricultura, e, olha, e faziam essas peças maravilhosas de esse machado de pedra semilunar, que a gente acredita que tenham tido um uso muito mais cerimonialístico do que para o trabalho bem braçal do dia a dia. Porque, quando a gente encontra, eles não têm muita marca de uso. Então, parece que foram usados em cerimoniais apenas. Tá? Bom, agora, a composição química. A doutora Niede separou, ela classificou, vocês viram a arte rupestre junto com o material lítico, né? Aí, eu, como química, me perguntei, eu digo, e do ponto de vista químico, tem diferença? A tradição nordeste é diferente da agreste? A tradição geométrica é diferente do salitre, por exemplo? E aí fui com essa ideia na cabeça. Até primeiro tentei fazer tese aqui no Brasil, não consegui. Fui para a França. E lá eu fiz o estudo. E concluímos o seguinte: aqui é um pedacinho, na época a gente coletava, tá? Microamostras, hoje a gente não coleta mais. Microamostras significa dizer da ordem do miligrama. E aí a gente viu que o vermelho é óxido de ferro na forma de hematita. Hematita. Ou seja, é pedra, é argila. Por isso que dura tanto tempo. Por isso que está aí até hoje. Aqui, eu não sei se dá para ver, mas é uma pintura preta. Aí foi a grande surpresa, porque o preto, lá, ele tem diferentes tipos. Ele é o preto formado de carvão vegetal, que nem a gente conhece, ou carvão animal. E a maioria lá é de carvão animal, o preto. Tá? Mas também tem um preto que é óxido de manganês. E o vermelho, a gente tem diferentes tipos. Esse aqui, você pode ver que tem uma quantidade, vamos dizer assim, de matéria que dá pigmento muito mais concentrada do que o outro. Passou por uma técnica para retirar os grãozinhos de areia muito melhor do que os anteriores. E também a gente pode ver aqui que, aí nesse caso aqui, também é hematita, só que é uma hematita diferente da outra. E hoje a gente já tem equipamento capaz de nos dizer isso. E equipamento portátil, que a gente leva para o campo para fazer análise. Não precisa coletar mais amostra. Nós temos aqui.
nos nossos laboratórios. Aqui o amarelo é formado de goetita. O que é goetita? Óxido de ferro, só que ele é hidratado. Tem molécula de água no interior dele. Tá? Aí, uma grande surpresa, uma tristeza também. Quem é que conhece aqui a Toca dos Veadinhos Azuis, lá da Serra da Capivara? Tem uma toca, um sítio que tem pigmento azul. Então, foi a grande surpresa para todo mundo. Só que o azul, na realidade, quando a gente analisou, a gente viu que essa camada aqui de, vamos dizer que seria de pigmento, não é pigmento, é um depósito de alteração. Uma degradação da rocha que passou em cima do pigmento. O pigmento é o preto, que está aqui embaixo. E aquela cor translúcida deu essa ideia azulada. Mas o pigmento não foi pintado em azul. Foi pintado em preto e é óxido... Desculpa, não é óxido, não. É carvão vegetal. Tá? E isso aqui é simplesmente um silicato, uma degradação. Eu não expliquei, mas aqui é a parede rochosa e essa parte toda aqui é de pigmento. Tudo que você vê aqui embaixo, assim, é a parede rochosa. Outra surpresa foi o pigmento cinza, que a gente viu que o cinza é uma mistura de pigmento, vamos dizer, branco com pigmento vermelho. Olha, é caulinita, tá? Aqui esses pontinhos vermelhos são hematita. É uma mistura. E eu fiquei toda feliz, foi na época da minha tese, eu digo, ai, que bom. Eles preparavam a tinta, aí a gente volta e procura e encontra naturalmente já essa mistura. Não foi preparado. Tá? Bom, então aí outros exemplos, e foi solucionando várias dúvidas que a gente tinha. Aqui é um pigmento branco em cima do pigmento vermelho, é lá do BPF, tem uma única figura cor-de-rosa. Uma única figura cor-de-rosa, e a gente se perguntou por quê. Na realidade, é justamente isso, é o depósito de alteração, cobrindo o pigmento vermelho, que deu essa cor rosa. E também deu para solucionar várias questões de sobreposição de pinturas, que a gente não tinha. Eu vou mais rápido, estou vendo que talvez seja... Está bom o tempo? Não, né? Vocês querem ir mais rápido. Bom, e aí a gente conseguiu também fazer vários estudos, eu não vou explicar todos, mas era de reconstituição da tinta, na época da minha tese. Era isso que a gente queria ver, como é que ela foi preparada. Então, ela não foi assim, se pegou uma pedra e saiu pintando, não. Eles preparavam a tinta. Primeiro passavam por um processo para eliminar os grãos de quartzo, os grãos de areia, e depois decantavam, misturavam com água, decantavam, devem ter usado um aglutinante orgânico, mas a gente não consegue mais hoje, porque com o tempo desaparece. Tá? E também, agora, o que nós encontramos foi uma carga que deve ter sido usada como fixador, para fixar a tinta na parede. E essa carga, para a gente, na realidade, foi óxido de cálcio que a gente conseguiu encontrar. Bom, então, mas como eu falei, não é só a Serra da Capivara que é rica, o Piauí como um todo. Então, na época do nosso projeto de cadastrar, de fazer mapa arqueológico do Piauí, a gente encontrou esse sítio maravilhoso, que na época foi cadastrado como Buriti dos Montes, no município de Buriti dos Montes. Quando a gente vai de Teresina para... Desculpa, Buriti dos Lopes. Obrigada, Wellington. Quando vai de Teresina para o litoral, na altura ali, depois que passa a volta da Jurema, do lado esquerdo, aí chama, tem uma fazenda, Lagoa do Barro, né? E é lá próximo que tem uma quantidade enorme de sítios, e tem esse maravilhoso, que é o Arco do Covão. Hoje o município é Caxingó, não Buriti dos Lopes. A Pedra do Castelo, que é essa coisa maravilhosa, esse patrimônio que a gente tem no nosso estado, e é um sítio arqueológico, com pinturas e gravuras. O Wellington vai falar de gravuras depois. Esse sítio é tão importante que a gente sabe que ele mudou o nome
da cidade, né, de Marvão para Castelo do Piauí, por conta justamente desse belíssimo monumento. O Parque Nacional de Sete Cidades é riquíssimo, inclusive nesse ano, início do ano, a gente, junto com pesquisadores da Universidade do Ceará, no projeto do CNPq, né, Universal, nós e professor da Federal de Minas também, fizemos escavação lá, foi descoberta uma importante concentração de material lítico em um sítio lá, tá? E porque a gente já estava muito triste, que a gente já tinha escavado bastante Sete Cidades e não encontrava material por conta de ser zona de enxurrada. Mas esse ano a gente teve esse resultado maravilhoso, tá? E que em breve será divulgado e publicado. Bom, mas é riquíssimo e também Sete Cidades ele tem um diferencial, as pinturas de lá são os carimbos de mãos. Gente, um sítio com a quantidade de mãos, vamos dizer, uma região como Sete Cidades, nós não temos outro. Vamos dizer assim, é o grande diferencial de lá. Tá? E aí, quem estuda, quem é da linha do xamanismo, encontra lá também, porque é uma área que hoje tem sido usada para interpretar a arte rupestre e que tem avanços. Sabe? A gente não pode ser contra, não, porque tem avanços. Eles mostram isso, que justamente são em estágios vamos dizer, são os xamãs que enxergam e pintam como essa imagem aqui, né, que tem o corpo humano e tem vamos dizer, os braços de ave, que é comum. Tá? Tem pesquisadores da França, da África do Sul, que trabalham muito com isso. E tem as mesmas figuras por lá. Qual a ligação que Sete Cidades teve com esse pessoal, né? Bom, aqui nós temos também, lá na região de Sete Cidades, olha as mãos decoradas, né? Muita mão decorada. Tem lá, mas tem outra região riquíssima, que é justamente em Castelo do Piauí, num povoado chamado Picos dos Andrés. É uma quantidade enorme de sítios. E também, do mesmo jeito que a Serra da Capivara, tem sítios tem pinturas com pigmentos assim, de cores variadas. E orientandos nossos já fizeram do mesmo jeito, fizeram análise química também, a gente já sabe a constituição desses pigmentos e tudo mais. Só que não dá tempo para a gente falar tudo, né? Mas vamos falar um pouquinho. E aqui nós temos essa região belíssima, foi onde o Wellington fez o mestrado e o doutorado dele, que é o cânion do Rio Poti. Olha, ele vai falar, eu não vou preferir que ele fale. Vem falar. Mas é uma região excepcional. Não sei, vocês já conhecem o cânion do Rio Poti, as gravuras rupestres do cânion? Bom dia a todos. Só para voltar um pouquinho do começo lá, né? Eu sou químico, que me proporcionou, inclusive, conhecer a Conceição na faculdade, estudamos juntos. Depois fiz o curso de comunicação social, jornalismo. Queria trabalhar com jornalismo científico, não me deixaram. Aí eu abandonei e comecei a trabalhar com edição de livros, etc. E sempre trabalhando os relatórios delas, né, dessa equipe aí, automaticamente estudando, né? Aí, de repente, fui professor durante muito tempo, né? Aí joguei tudo para cima e falei, quer saber de uma coisa? Eu estou chegando, já vivi mais do que o meu futuro, então, a partir de hoje, vou começar a andar com ela. E começamos a trabalhar juntos, até que saiu um mestrado, saiu um doutorado. Tem muitas histórias desse mestrado, desse doutorado, muito interessante. E eu, quando professor de comunicação, eu tinha uma disciplina que falava sobre uma teoria alemã, que é muito questionada, inclusive, mas que é interessante, que é a teoria da Gestalt, que é a teoria da percepção, da forma. Aí eu falava, mostrava para os alunos ficavam super interessados, tal, é bem complicado, não sei o quê, mas é legal, porque você começa a determinar formas e ver formas, etc. Aí eu falei, quer saber de uma coisa? Eu vou fazer um mestrado sobre a teoria da Gestalt na ótica da arqueologia. E
acabou sendo um pioneiro, né? Eu nem sabia que eu ia ser pioneiro, né? De repente foi o primeiro trabalho nesse sentido. E que me rendeu um convite para fazer um doutorado em Coimbra depois. Eu fiz o mestrado aqui em Teresina, aí num congresso lá em Sergipe, se eu não me engano, Alagoas, Sergipe, a professora de Coimbra falou: eu vi teu trabalho e quero te orientar em Coimbra. Você topa? Topo. Convite desse. Aí fiz um doutorado em Coimbra, o mesmo tema, que é exatamente as figuras, as gravuras rupestres do Cânion do Poti, especificamente um sítio chamado Poço da Bebidinha. Poço da Bebidinha, interessante porque, olha, a altura dessas rochas, né? E o Poço da Bebidinha é exatamente a parte mais baixa do cânion. Exatamente onde os animais atravessavam, não só os animais como os homens, né? Atravessavam o rio ou iam beber. E os caçadores, sabendo que ali era a parada da bebidinha, quando os animais iam beber água, era lá que eles iam para caçar os animais. Então, por isso o nome Poço da Bebidinha, porque é o ponto mais baixo do cânion e onde se atravessa o rio ou se bebe água com facilidade, muito próximo. Então é essa. O Poço da Bebidinha é um dos maiores sítios do mundo de gravuras. Existe um muito famoso na Itália, Val Camonica, existe em Portugal, o Vale do Coa, né? Existe na Amazônia alguns interessantes, mas esse sítio aqui é muito grande. Então nós estamos vendo gravuras ali do sítio da Bebidinha, né? Você vê que o rio está bem ao fundo ali. Um detalhe importante, que não é uma descoberta minha, né? Logicamente, nas leituras que eu fiz, eu vi isso. Só existe gravura onde tem fonte de água. Certo? Porque a gravura é feita com água e areia. A maioria das vezes, fricção, né? Vai raspando, vai molhando, jogando areia, raspando. Tá? Essa é uma das técnicas por raspagem, né? E depois da gente percorrer toda a extensão do rio, gravura dos dois lados da margem, né? A gente percebeu que do lado direito do rio tem uma quantidade muito maior do que do lado esquerdo da margem. Aí que leva à conclusão que eles executavam essas gravuras à tarde, exatamente quando o sol estava se pondo, eles aproveitavam a sombra da rocha e ali na sombra. Lógico, né? Ninguém vai fazer uma gravura, um trabalho desse tão pesado, exposto ao sol. Então é isso. Então, o meu trabalho é exatamente aplicar as teorias da percepção nas gravuras rupestres, né? Porque, veja bem, gravura, olha como é que elas são. Elas não têm uma definição, né? Não tem uma definição. Elas são como a pintura. A pintura você vê um homenzinho, você vê um animal, você vê, né? Aqui não, você tem traços esquisitos, né? Como aqueles olhos lá embaixo, né? Lá no fundo. Essa outra aqui que alguns pesquisadores que procuram interpretar dizem que isso daqui é o fundo de uma cesta de palha colocado na areia. Aí tem um pesquisador no Ceará que diz que aquilo ali é o desenho como se alguém colocasse um drone em cima de um aldeamento, de uma aldeia indígena, e mostra toda a estrutura dessa aldeia. Quer dizer, tem várias formas, tá? E a Gestalt estuda exatamente as interpretações que você dá a partir da bagagem cultural que você transporta, que você carrega, que você tem. Ninguém vai falar um negócio que não conhece. Então, a gente vai buscar no nosso arquivo, né? Vamos buscar o que mais pode ser parecido com tudo aquilo. Aquela outra lá de cima, ela não dá legal, mas ela parece essa daí, ela parece uma poltrona, né? E ela é toda picoteada, a gente chama de cúpulas, né? Cheia de cúpulas. E observando bem, inclusive eu desenvolvo na minha tese, eu desenvolvo bem esse desenho, a gente percebe que está mostrando exatamente como que a água corre a partir da chuva, como que ela corre em direção ao rio. Todas as cúpulas dão o movimento, né, que leva a água da chuva escorrendo e caindo para o rio. É o mapa hidro, né, pluvial.
como é que essa chuva chega até, como é que essa água chega até o rio. É muito interessante. Existem várias nesse sentido, tá? Avança aí. Tá faltando uma no meio, não? Ali, olha lá. Ali já tem algumas coisas que dá para se identificar, né? Um tridígito, que pode ser uma pegada de um animal, de uma ave, por exemplo, né? Pode ser uma pegada de um réptil, não sei. Lá em cima nós temos antropomorfos, né? Figuras humanas, tipo humanas, né? Que você vê, inclusive, elas estão com adornos, né? E aqui tem duas pinturas, né? Mãos, né? Mãos, folhagem, que é o covão, aqui é de Campo Maior, e lá a gente vê uma outra formação rochosa que também mostra as cúpulas, né? Essa do meio aqui, uma ponta aí, que também mostra aqui, ó, mostra aqui exatamente esse desenho da água da chuva que cai na pedra de rocha e corre para o rio. Então ele é todo o Poço da Bebidinha. A gente trabalhou mais ou menos 800 metros dos dois lados do rio, e tem muito mais do que isso, né? E é impressionante a quantidade de material. Nós começamos a fazer uma contagem de unidades, né? E suspendemos, falando, daqui para frente não dá mais, porque a gente conta 1.000, de repente está com 1.100, de repente está com 1.200, de repente aumentou para mais 500. Então nunca conseguimos. Uma outra coisa importante, são 3 quilômetros mais ou menos de cada lado, né? Mas a tese trabalhou nos 800 metros, onde tem a maior concentração. Uma coisa importante que a gente percebe pelos traços, a gente percebe que por ali passaram várias culturas diferentes, né? Porque tem técnicas diferentes, formas diferentes, né? De acabamento, de confecção, etc., né? E tem, inclusive, um marco importante, né? Que a gente percebe, que é aquela questão. Nessa região, o professor Odilon Nunes escreve num dos livros dele, fala o seguinte, que nesta região fervilhava de gente, de índios, né? Fervilhava de índios, né? E eu peguei isso e a gente percebe isso exatamente nas gravuras que tem aqui, né? Porque tem, inclusive, um dos matacões tem a questão do colonialismo, né? Tem toda confeccionada, as gravuras confeccionadas, e na parte mais alta, uma cruz. E ali foi passagem dos missionários. Ali Padre Antônio Vieira passou por ali para chegar até Fortaleza, etc., carregando todo aquele pessoal das missões, etc. Então, a gente vê, bom, você pode acreditar no Deus que você quiser, que seja o meu, é mais ou menos nesse rumo. Então você vê a cruz sobrepondo todas as outras crenças que estavam ali embaixo. Então são detalhezinhos que a gente percebe nas gravuras. A gravura não é tão lógica quanto uma pintura, tá? Por isso tem pouca gente trabalhando sobre ela. Mas nós estamos ricos, né, em gravura. E para finalizar, eu pretendia fazer, agora está difícil encontrar quem me acompanhe, o mapa das gravuras no Brasil, porque ele vem da Paraíba, né? Vem da Paraíba, passa um pouquinho por Pernambuco, entra no Ceará, cai aqui nessa região, vai entrando, vai ser lá no Peru. Uma linha de gravuras, né, que daria para fazer, de repente, uma rota das gravuras, né? A gente, por exemplo, no Maranhão a gente tem dificuldade e tal, mas existe essa linha de gravuristas. Tá? Tasso Fragoso, no Maranhão, por exemplo, tem muita gravura que está nesse rumo. Tá? Bom, era isso. A minha especialidade é gravuras, tá certo? Apesar de eu trabalhar com arqueologia, outras ações na arqueologia, só para vocês terem uma ideia, domingo agora nós estamos indo para São Luís. Eu estou com um trabalho lá já há 4 anos, e até ontem já tínhamos evidenciados 32 esqueletos humanos, no nível abaixo de Sambaqui, ou seja, na faixa de 6.000, 7.000 anos. Né? Um povo sambaquieiro, um cemitério indígena, né? Já está com 32 esqueletos, e o meu celular já tocou as 3 vezes, devem ter descoberto mais 3. E dentro da cidade de São Luís, nos pontos mais onde a circulação é muito grande. Então a arqueologia é um negócio fantástico, apaixonante, né?
E vamos embora. Eu vou aqui para você. Então, dando continuidade, eu juro que eu vou rápido para terminar. Serra das Confusões, que todos nós conhecemos, inclusive também foi a Federal do Piauí que iniciou os trabalhos, porque na época que a gente foi procurado pelo IBAMA, né, para fazer pesquisa, e encontramos já uma quantidade muito grande de sítios, e continua sendo pesquisado hoje, né? Inclusive foi descoberto já, foram descobertos enterramentos lá, tá? E, bom, então aqui um pouco a Serra das Confusões, eu vou passar bem rápido, viu, para poder terminar e não ficar, mas é uma riqueza muito grande também, tá? De sítios como um todo, tem mãos lá, tem carimbos de mãos, não é como Sete Cidades, que é praticamente em todos os sítios, né? Mas tem muitas mãos também. Bom, aqui é mostrando os avanços da gente, que você pediu, professor Bernardo, mas a Federal do Piauí, a gente conseguiu montar, vamos dizer, um laboratório de arqueometria, tá? Com equipamentos portáteis, só para não precisar mais coletar amostra em sítio nenhum, tá? De arte rupestre. Então, aqui, vamos dizer assim, o grupo, né? Professor Luiz Carlos foi meu orientando de iniciação científica, de mestrado, e hoje é meu colega e professor, e ele toma conta desse equipamento, que é um MIMOS. Aqui é o Guster, é um alemão, que idealizou e montou, criou um equipamento para fazer análise Mossbauer. Ele criou para analisar em Marte, tá? A constituição de Marte. Ele é pesquisador da NASA também e da Universidade de Nantes, né? Na Alemanha. E aqui é o professor Fabris, é um colega nosso que era consultor da CAPES, e quando veio visitar a pós-graduação de Química, que viu o trabalho da gente, se encantou. E passou a fazer parte do nosso grupo, tá? Então, com eles, a gente conseguiu adquirir esse equipamento que cabe na palma da mão para fazer análise química nos sítios, tá? E a gente não precisa, levamos para a Serra da Capivara, por exemplo, fizemos análise, a gente tem esse laboratório, e temos outros equipamentos, como esse aqui, que é uma fluorescência também portátil, que a gente leva e já levou. Agora, em maio, a gente foi fazer um trabalho na Argentina, nos sítios da Argentina, levou para lá também, e não precisa mais sair coletando amostra em lugar nenhum, tá? Então, o nosso curso de conservação de arte rupestre, também a gente conseguiu exportar profissionais para o Brasil como um todo. Nós temos hoje ex-alunos nossos trabalhando nos IFAMs, como arqueólogos responsáveis do Brasil todo, inclusive em Brasília, na sede do IFAM, tá? Ex-alunos nossos também, que inclusive aparecem aqui nessas fotos, tá certo? Fora os alunos do curso de conservação de arte rupestre, a gente também fez curso com a comunidade, porque a gente integra a comunidade em nossos trabalhos. A gente não acredita que você consegue fazer conservação sem a participação da comunidade. Porque a gente vai embora, eles que ficam, que moram nos lugares, né? Então, inclusive, também ajudamos a montar uma especialização em arqueologia social inclusiva na região do Cariri, lá na URCA, tá? Agora já vai para a terceira turma, nós somos professores lá também, e é isso que a gente quer, é o crescimento. Então, esses aqui são técnicos, são alunos desses cursos que a gente já ministrou 5 lá na Serra da Capivara e formou uma equipe com a comunidade também. Tá? E porque os nossos alunos são, vamos dizer, arqueólogos conservadores, mas esses aí são auxiliares técnicos em conservação, super importantes para os trabalhos, tá? Bom, aí só um exemplo dos trabalhos feitos antes, né? A gente tinha isso aqui na Pedra do Castelo, que estava completamente pichado, cobrindo a pintura rupestre, e o depois, né? O antes e o depois,
o antes e o depois, tá? Nesse caso aqui específico, também na Pedra do Castelo, tinha essa pichação aqui com tinta a óleo, né? E depois que a gente começou a limpar, a gente viu que bem que tinha uma gravura pintada de preto, que não aparecia por conta da pichação. E aí, ó, lá aquele sítio, Arco do Covão, em Caxingó, o antes e o depois também, tá? Esse aqui já foi lá em Pernambuco, que a gente fez trabalhos. Trabalhamos, assim, vários, o Parque do Vale do Catimbau, um parque nacional lá de Pernambuco, mas a gente já trabalhou para vários estados do Nordeste. Trabalhamos aqui, por exemplo, ó, quando a gente encontra nas escavações pedaços da parede, vamos dizer, de sítios, de pinturas, painéis de pinturas que caíram, né, a gente consegue remontar o quebra-cabeça na parede, tá? E daí aqui, nesse caso, está sendo essa remontagem, tá? Bom, aí só um exemplo, fizemos um belíssimo trabalho também, que nos deu muito prazer, no aldeia indígena, em Roraima, esse ano, né? E aí, aqui, a socialização do conhecimento, então a gente apresentou o projeto para os indígenas e convidou para eles participarem das ações com a gente no campo, tá? E depois a gente vai e apresenta os equipamentos. Imagina, eles estavam lá, criança indígena fazendo análise química, usando o espectrofotômetro de fluorescência X, tá? Então, isso aí que a gente pode ver na escola deles, um espaço aberto, né? E aí algumas, vamos dizer assim, ex-alunos nossos que já estão... Esse aqui foi o meu primeiro orientando de iniciação científica, e ele é professor, foi até diretor do campus da Universidade Estadual lá do Ceará, lá em Crateús, tá? Joina foi também minha orientanda, hoje é minha chefe, é a chefe do curso de arqueologia da graduação. Tá? O Igor também foi me orientando de iniciação científica, de TCC, monografia de final de curso, fez belíssimos trabalhos, publicou e tem publicado, hoje é doutorando lá em Coimbra, e é arqueólogo superior da UFP, trabalha no museu junto com a Renata. Renata, essa moça bem aqui, a mãe da Isabela. Benedito foi meu ex-orientando também de iniciação científica, de mestrado, hoje é professor do Departamento de Química, né? E foi interessantíssimo, porque o mestrado dele, ele tentou reconstituir a dieta alimentar através de análises químicas de ossadas humanas. Tá? E aí dá para saber, inclusive, se com a alimentação daqueles grupos humanos era vegetal cultivado ou não. Tem condições. Então, belíssimo trabalho dele. Ele fez doutorado depois na Unicamp. Bom, esse rapaz, ele foi meu aluno de iniciação científica e de TCC, e, na época, o Otávio, o arquiteto, que infelizmente até faleceu há pouco tempo, fazia um projeto para restauração, Olavo, né, Pereira, né? Da nossa famosa, todos nós conhecemos, né? A fábrica de laticínio, primeira fábrica do Nordeste, segunda do país, né? Aqui em Campinas do Piauí, e aí ele fazia justamente o projeto, e ele ficou impressionado porque tinha uma sala que tinha, vamos dizer, o tijolo estava degradando completamente. E aí ele foi pedir socorro para a gente, como é que eu faço? Aí eu digo, eu vou botar um aluno para estudar. Fizemos um projeto de iniciação científica para ele, para o Renoir, e ele estudou, e o que aconteceu? A gente encontrou uma quantidade muito grande de sal naquele tijolo. E era justamente a sala onde era armazenado o sal, para usar na fabricação. Então, isso aí é o que degradou, né? Bom, Agnello também foi nosso aluno, né? Nosso orientando de mestrado, ele é do Ceará,
E foi um belíssimo trabalho, já foi publicado várias vezes, hoje ele é doutorando. Esse rapaz também, Josinaldo, foi nosso orientando, e hoje ele é professor do Instituto Federal do Piauí, no campus lá de São Raimundo Nonato. Laiane foi nossa orientanda de iniciação científica, de TCC e de mestrado. E hoje ela é arqueóloga do IFAM da Paraíba, em João Pessoa, concursada e aprovada. Esse rapaz também, ele é químico, né, foi nosso orientando, e ele tentou reconstituir o que eles fumavam, os cachimbos, análise química dos cachimbos, tá? Esse rapaz também é professor do IFMA, né, no Maranhão, acho que em Caxias, e aí também foi nosso orientando, trabalhou com os pigmentos lá de 7 cidades, usando uma técnica nova. Essa menina foi nossa orientanda, e hoje ela é doutoranda, né, a Tete, e foi interessante que o trabalho dela foi capa da revista Química Nova. O Domingos também foi professor, foi nosso orientando, e é professor do Instituto Federal do Piauí, também em São Raimundo Nonato, foi inclusive diretor lá do campus agora. Luiz Carlos também foi nosso orientando de TCC, de iniciação científica, de mestrado, e foi co-orientando de doutorado, né? E ele é professor, meu colega lá do curso de arqueologia hoje, tá? Beneildes também, nossa orientanda, e é professora da UESP aqui em Teresina. Heloísa Bitu também, nossa orientanda, né? E ela é pesquisadora lá do Instituto e Fundação Museu, Fundação Casa Grande, lá da Serra de Nova Olinda. Interessante o trabalho do Antônio Leite. Ele trabalhou, porque tem, historicamente falando, tem aquela dúvida sobre onde que aconteceu a Batalha do Genipapo, o lugar exato, né, da Batalha do Genipapo. E aí, então, o trabalho dele, a dissertação dele foi justamente, ele é químico, né, foi em química, buscar forma de fazer prospecção geoquímica do sedimento para ver onde encontrava mais vestígio, por exemplo, de pólvora, de metal, né, oriundo dessas, para se dizer onde que a batalha possa ter acontecido. Bem interessante, ele também é professor do IFP, né? Também fizemos trabalho no Uruguai, né, que ele queria, justamente, foi nessa região aí, a província de Flores, né, essa área de proteção ambiental Chamangá, eles queriam, porque queriam transformar em patrimônio da Unesco, né, e nos convidaram para fazer um levantamento dos problemas de conservação e ver o que a gente podia fazer. Realmente estava muito degradado, muito. Os sítios lá, né, 13 sítios, uma situação complicadíssima, né? Mas nós fizemos 2, né, Wellington, viagens longas e demoradas lá, e vários testes para tentar. Bom, e agora a gente tem esse trabalho aqui no Parque Nacional de Talampacha, na Argentina, e também com orientando essa menina, nossa orientanda, Lorena Ferrara, ela faz mestrado aqui com a gente, aqui em Teresina, tá? E aí fomos fazer o trabalho de campo lá com ela, na Federal do Piauí, ela faz o mestrado. Bom, e é isso. E queria finalizar dizendo que a arqueologia, por princípio, é interdisciplinar. Ela precisa da colaboração de várias áreas. Ela precisa da química, da física, da biologia, da geologia, da geografia, de todas as áreas do conhecimento, da história, da antropologia, de todas as áreas do conhecimento, né? Então, mas, na realidade, a gente não pode esquecer que uma área importantíssima é a sabedoria dos nossos, vamos dizer assim, habitantes do entorno dos sítios. Que eles, na realidade, são pessoas simples do campo, mas eles dominam a ciência da mata. E sem eles, nós arqueólogos não seríamos nada. A gente não conseguiria nem sequer acessar os sítios, porque são eles que nos guiam, que nos levam para os diferentes lugares. Tá? Então, que a cada vez que formos ao campo, tenhamos bastante cuidado com isso. Não somos doutores que chegam para ensinar,
mas para trocar conhecimentos com eles. Nós tivemos chances diferentes da deles, né? Mas a gente apenas precisa trocar esses conhecimentos. E aqui, vamos dizer assim, uma festinha, né, da arte rupestre para todos. Muito obrigada. É feita a datação. Ah, tá. Pronto. Então, vamos lá. Todo o processo de datação é feito usando, vamos dizer, a radioatividade. Tá? Radioatividade. Nós, seres humanos, nós todos, em vida, absorvemos o gás carbônico, né? Vamos dizer, nós absorvemos carbono 14 quando em vida. Tá? De uma forma indireta. A gente... vou começar a falar. Como é que esse carbono 14 é formado? Lá na alta atmosfera, né, tem núcleos de nitrogênio. Quem é que lembra o número atômico do nitrogênio? A massa, 14, o número atômico é 7, né? E do carbono é 6. Olha só, com a radiação, se consegue retirar lá, vamos dizer, do núcleo, um elétron, um próton, tá? E aí, o nitrogênio fica com, em vez de ficar com 7 prótons, com o número atômico 7, fica com 6. Significa, se transformou no carbono. Aí, ele se transformando no carbono, ele reage com o oxigênio do ar. E é esse CO2 que a gente, em vida, a gente fica absorvendo. Só que quando a gente morre, exatamente, é de uma forma indireta, como eu falei, né? Porque os vegetais é que absorvem, aí a gente come os vegetais, né? Ou os animais também comem os vegetais, a gente come os animais, e aí dessa forma indireta que a gente absorve o carbono 14. Quando a gente morre, a gente devolve para o ambiente todo o carbono 14 que a gente absorveu em vida. É aquela questão dos ciclos, né? Dos elementos químicos, e o carbono está incluído. E aí, quando a gente encontra um vestígio orgânico, a gente vai lá e mede o que sobrou de carbono para saber a idade. Por quê? É tabelado. Se leva 5.568 anos para o carbono perder a metade da radioatividade dele. Aí, então, se eu encontro lá um valor, aí eu sei, eu consigo, dessa forma, calcular a idade pela meia-vida do carbono. Ah, mas então eu não consigo datar coisa muito antiga. Não, consigo não. É só até 50 mil anos, no máximo, com o carbono 14. O Elton quer falar outra coisa? Não, é isso só. Mas aí tem outras técnicas, como, por exemplo, a termoluminescência, que data o quê? Olha, onde a gente está, a gente recebe, né, essas radiações e que dependem de quê? Da direção e do lugar que a gente está, né? E aí, a terra, a argila, os grãos de areia, né, também recebem da mesma forma. Só que quando são aquecidos, eles eram. Aí, na arqueologia, a gente busca, por exemplo, a cerâmica, ou então uma trempe, o aquecimento, vamos dizer, da terra. Ali a gente sabe que aquele aquecimento, aquela terra, foi criada pelo grupo humano, pelos grupos humanos. Então, ali ela zerou quando foi queimada, ou a cerâmica quando foi assada. E aí passou a receber nova radiação. A gente antigamente enterrava dosímetros, que é para saber a radiação anual do lugar. Hoje já nem precisa mais ser enterrado dosímetro. No laboratório mesmo, você tendo uma amostra de areia, você consegue determinar
a radiação anual do lugar. E aí você vê o que sobrou. Aí você pega a amostra, você leva para o laboratório, você aquece, mas você aquece de uma forma que você consiga medir, porque justamente o calor recebido, o nome diz termoluminescência, com o aquecimento vai emitir uma luz. E se eu consigo mensurar essa luz, eu sei e conheço a radiação do lugar por ano, eu consigo saber a idade. É só dividir, né? Então, depende. Por exemplo, como é que foram feitas as datações na Serra da Capivara? Pelo carbono 14, mas só até 50 mil anos, até, né, o que conseguiu matéria orgânica. E aí, que matéria orgânica é essa? Ou pode ser matéria orgânica de um esqueleto humano, de animais que você tenha certeza que foram, vamos dizer, consumidos ali por grupos humanos, ou pelo carvão das fogueiras, que com certeza foram acesas por grupos humanos. Tá? Mas também tem datações, quando você quer saber mais de 50 mil anos, feitas pela termoluminescência, com a terra queimada. Faz. Essa faz no Brasil. Por que não faz carbono 14 no Brasil? Fazia. Inclusive tem laboratório, acho que em Belém, aqui o mais perto. Só que você imagina, já tem muita dificuldade de aceitar datações que são feitas. Antes eles diziam que as datações não eram bem feitas, né? Da Serra da Capivara, porque eram feitas em Gif-sur-Yvette, na França. Um laboratório muito bom. Aí a ANIET passou a fazer a datação nos Estados Unidos, porque eram justamente os norte-americanos que mais reclamavam. Aí passou a fazer a datação onde eles faziam. É tanto que hoje todo mundo faz datação lá, no Beta Analytic, para ver se param. E aí deram os mesmos resultados. Tá? Deram os mesmos resultados. Então, ninguém nem procura fazer datação no Brasil, porque você imagina, se não aceito da França, imagina daqui. Né? Aí que era pior mesmo. Professora, eu tenho mais uma pergunta. A senhora falou na sua fala que nós temos aí um spoiler de novos achados do sítio de 7 cidades que vai ser logo mais exposto para a sociedade. Isso. Tem mais alguma informação em algum sítio que ainda não esteja comprovado, mas que está sendo estudado, que vai ser uma possível descoberta super aí, que vai continuar mantendo o Piauí nessa como eu posso dizer, nesse berço do homem americano? Ou tem algum indício de um novo sítio que ainda não foi explorado, mas que é talvez aí uma grande potencialidade, além dos que já estão sendo estudados? Professor, eu vou aproveitar para emendar, porque eu tive a oportunidade de conhecer o Quênio dos Viana lá em Bom Jesus. E eu fiquei impressionado, porque assim, eu acho que é a mesma quantidade, se não mais até, do que a Serra da Capivara. E está um local muito bonito, assim, ventilado, parece que a gente está até em outro planeta, uma coisa muito, muito bonita realmente ver. E está lá, são as fazendas, o gado, a gente tangendo ali para ver. Então, assim, se tem algum projeto em relação a esse Quênio dos Viana. Professora, eu queria também, no mesmo tempo... Nós temos lá na região de Picos, vários municípios que têm muitas inscrições, inclusive em Picos, mas nós temos agora lá uma região que é chamada de Capadócia Nordestina. Então eu gostaria que a senhora nos desse aí alguma informação aqui no mesmo tema, aqui, se tem alguma coisa assim, mais algum estudo previsto lá para aquela região, se está sendo feito, se vai ser feito, enfim. É muita pergunta. Vamos lá, vou começar com ela. Olha, na realidade, a cada dia nós temos descobertas surpreendentes, porque nós ficamos muito tempo só voltados para a Serra da Capivara. Muito tempo. O Piauí todo é riquíssimo. É riquíssimo, tá? A cada dia nós temos descobertas novas, tá? Por exemplo,
as nossas, professor aqui, as nossas fazendas do século XIX, gente, são muito maravilhosas para estudos arqueológicos. E tem muitas em mau estado de conservação. Então, isso aí é já, vamos dizer assim, eu acho que com os cursos, um avanço. É tanto que hoje até a gente tem muito mais monografias de arqueologia histórica do que de qualquer outra área na Federal do Piauí, por conta, né, dessas descobertas. Um grupo de professores que chegou agora, né, lá da Serra das Confusões, encantado com as descobertas deles também. Tá? Então, seria difícil falar para você assim, o que tem a mais, né? Tem muita coisa. Tem muita coisa, sabe? Mas tem muito mais para ser estudado ainda. Eu acho que o Piauí ainda é berço, né, de trabalhos assim por muito tempo. Muito tempo. Com relação àquela região, infelizmente a gente está devendo também. Tá? Um levantamento. Nós fizemos levantamento em Santa Filomena, nós chegamos Gilboés, isso, mas ali realmente precisamos. Mas é a falta de... também, também, né? Mas nós sabemos da riqueza, temos muita vontade de ir, até porque tem uma forma de facilitar, porque nós temos campos lá, né? Mas precisamos. Foi uma boa lembrança para a gente poder se preocupar e eu levar. Região de Picos, gente, Picos, a formação, vamos dizer, toda geológica de Picos. Só para você ter uma ideia, uma vez que a gente foi com 12 anos, né? Que a gente foi com o reitor e um professor e pesquisadores e um geólogo. Pois da Petrobras, mas não foi só, né? Para a Serra da Capivara, que o reitor queria mostrar e tal. O geólogo da Petrobras, ele disse assim: mas eu quero passar por Picos. Eu quero... Porque justamente aquelas formações têm lá uma realidade que ele só conhecia em livros. Outra coisa, o Momar. Nós temos um colega geólogo também da Federal do Pará, que a cada ano ele traz os alunos para Picos, só para mostrar essas formações, porque são períodos totalmente diferentes e que se entrelaçam. Uma coisa que eles não conseguem entender. Tá? Então, do ponto de vista geológico, Picos, assim, eu acho que lá merecia ter o curso de geologia até, porque é o berço, né? Aquela região toda de Picos tem muitos sítios arqueológicos, muitos. Eu, inclusive, aquela menina que eu mostrei que está no IFAM do Pará, da Paraíba, a Larissa, ela é da região e o mestrado dela foi feito lá também. Então, assim, alguns poucos trabalhos nós fizemos, mas ainda falta muito. Estamos distante. Agora, o que eu me preocupo mesmo é com essa parte geológica, que eu acho que a gente precisa urgentemente desenvolver lá na região de Picos e criar o curso. Se puder... Eu fico com a pena, nós não temos no nosso estado nenhum curso, nenhuma graduação de geologia. Tá? Sim. Puxando o saco aqui, igual o conselheiro Kleber, eu até mandei para o professor Bernardo um levantamento que fizeram no município de Inhuma, depois de Valença, que fizeram, a Secretaria de Turismo fez um levantamento dos potenciais turísticos de lá. E lá tem muita... E eu conheço. Lá eu orientei um doutorado, né, de uma menina de lá,
tá? Jacira, não sei se você conhece, né? Eu fui a orientadora dela, do doutorado aqui de Química, né? Inclusive, ela viajou para lá domingo passado, e aí já multiplicou, porque na época a gente conheceu 4 sítios. E depois a gente retornou. Eu acho que hoje nós já temos 15 sítios. Até aquela menina que, inclusive, o trabalho dela foi capa da Química Nova, o doutorado dela está lá, está sendo feito lá. Um outro ex-orientando meu de mestrado, Daniel Douglas, o doutorado dele é lá também. Tá? Então, Inhuma está sendo bem cuidado, viu? Nós estamos trabalhando bastante por conta da Jacira. Foi ela que nos levou para lá. Ah, sim, nossa filha é arqueóloga também. E ela, todo período, leva os alunos dela para lá. Está fazendo projeto em Inhuma também. Tá? Trabalha também com arte rupestre. Visto o Piauí, pode ser aí várias capas da Nature, então. Bom, agradecemos as falas brilhantemente aqui proferidas pelos nossos palestrantes. Enquanto desfazemos aqui o nosso dispositivo, nós gostaríamos de convidar a todos os presentes a visitarem aqui no hall do auditório as exposições fotográfica e de vestígios arqueológicos que muito contam da nossa arqueologia, importante tema hoje abordado, assim como a exposição Arte em Cerâmica, produzida no Polo Cerâmica da nossa capital. Em agradecimento aos nossos palestrantes, gostaríamos de presenteá-los com uma serigrafia da Serra da Capivara para o arqueólogo Wellington Lage e um bottom do mapa do Piauí em prata e opala para a arqueóloga Conceição Lage. E para isso convidamos aqui o conselheiro Kleber Eulálio, que ainda se encontra aqui com a gente, para fazer essa entrega. Convido também o professor Wellington para subir aqui, para receber aqui as nossas homenagens. Muito obrigada. Obrigado aí pela presença. Gostaria de convidar o conselheiro Jailson e o professor Bernardo para subirem aqui à frente também para fazer uma foto oficial aqui dos nossos palestrantes dessa 14ª edição do Sexta Sem Contas, que foi muito instigante, não foi? Estou quase com vontade de fazer arqueologia. Já estou aguardando, inclusive, a excursão que o TCE vai promover para a Serra da Capivara, né? Produzida aí pela Escola de Contas. Gente, essa excursão que nós estamos tentando realizar, nós temos até terça-feira para colocar o nome, porque não é uma excursão oficial pelo tribunal, é particular, mas a gente precisa. Então é só chegar até a escola, colocar o nome, porque terça-feira a gente tem que fechar com a empresa. Ok? Obrigado. Convidamos também a nossa diretora da escola, por favor, para fazer parte desta foto. É isso, agradecemos então a presença de todos, aos nossos palestrantes, à Escola de Contas, que sempre proporciona momentos como